Olá, bem-vindos a mais um episódio de No Lab com. Agora em outubro, vestimos o rosa e ligamos o alerta sobre a saúde da mulher e connosco vamos ter dois especialistas de mão cheia para viajar sobre o mundo do cancro da mama. Fique por aí. Olá, bem-vindos a mais um episódio de No Lab com. Estamos em outubro, um mês dedicado ao cancro da mama e para falar sobre este tópico tão importante, reunimos dois especialistas de excelência. Connosco temos a doutora Marta Amorim, especialista em genética médica. Olá Marta, muito bem-vinda novamente. E connosco temos também o Dr. João Anacleto, cirurgião plástico. Muito obrigado, João, por teres aceito o nosso desafio e estarmos aqui a falar abertamente sobre este tópico tão importante. Nada, com muito gosto. Vamos a isto? E que tal começarmos por contextualizar? O cancro da mama, sem dúvida, que é o cancro com mais diagnóstico quando de mulheres falamos, mas será que, se calhar vou ser um pouco polémico, quando falamos de incidência, podemos não falar necessariamente sobre o aumento da taxa de mortalidade, e ainda bem, sem lançar o pânico. Ou seja, temos aqui um cancro que é o mais diagnosticado, a incidência é maior, mas isso poderá ter a ver com outros fatores, diria eu, o rastreio, melhores métodos de diagnóstico, um maior awareness desta doença, quer no público em geral, quer para nós, colegas. Marta, comece por ti. Felizmente, eu acho que o rastreio da mama é dos rastreios que melhor funcionam. As mulheres têm essa preocupação, infelizmente, e eu acho que, de uma forma geral, as mulheres até começam a fazer antes da idade que está... É verdade, cada vez mais. Porque as mulheres têm essa preocupação. E, olha, fala-se do autismo e do aumento da prevalência do autismo, e fala-se tanto disso, não é? O aumento da prevalência tem a ver também com o facto de estarmos muito mais atentos. Infelizmente, o câncer da mama é um câncer que está presente na vida das pessoas. É raro não conhecermos alguém, não termos uma tia, um amigo, uma amiga que não teve câncer de mama. E, portanto, é algo que está muito presente, é algo que assusta as pessoas e o medo também faz com que as pessoas procurem respostas. E por isso, sim. Mas, de facto, é um câncer muito prevalente. É um câncer muito prevalente e, portanto, merece essa atenção. Sem dúvida. João, e pegando um bocadinho na parte da cirurgia, o contexto, antigamente poderíamos falar, tratar cancro da mama seria talvez segmentar, e agora não, nós fazemos de uma maneira multidisciplinar. Qual é a visão, enquanto cirurgião, de um problema que acho que tem que ser tratado em grupo? Obviamente que o tratamento é em grupo, aliás, porque a cirurgia não trata nada. A cirurgia ajuda no controle local da doença. O cancro é uma doença sistémica, não é? Portanto, a cirurgia serve para o controle local, e essa percepção mudou muito ao longo dos anos, desde o tempo em que faziam umas mastectomias super radicais. Hoje em dia, com os avanços médicos, sobretudo, e os avanços a grande maioria da cirurgia nos centros mais reconhecidos, há uma taxa de 85% mais ou menos de cirurgia conservadora. Portanto, só os outros 15% é que são mastectomias. Das mastectomias, 95% direi que, na nossa realidade, pelo menos onde eu trabalho, são poupadoras de pele e de mamilo. Portanto, o panorama mudou muito da mastectomia e da ideia que o cirurgião é que tratava. O cirurgião não trata coisa nenhuma. O cirurgião ajuda no controle local da doença. Quem trata são os oncologistas, quem trata é a medicação. E esta taxa também de cirurgia conservadora crescer muito, é porque há muitos tratamentos neoadjuvantes, portanto, antes da cirurgia, seja de quimio, de imuno ou de hormonoterapia, que transformam tumores maiores em tumores mais pequenos, que possibilitam este tipo de cirurgia. E assim, o tratamento atual do cancro de mama e também de outros cancros, tem que ser o mais adaptado possível ao doente e à doença. E isso só se consegue com uma equipa multidisciplinar. Sem dúvida, acho que estamos todos de acordo. E aí entra a genética também.
Claro. Nem mais. E quando falamos de diagnósticos precoces, falamos em rastreio e o papel da genética, doutora Marta, não é? Eu estava a ouvir o colega e estava a pensar exatamente nisso, que é esta coisa de passarmos para cirurgias que são cada vez mais adaptadas à realidade do doente e que são cada vez mais conservadoras. Em alguns casos, quando descobrimos a predisposição genética para cancro, muda completamente o panorama e passamos a ter que ser mais agressivos e muitas vezes até sim, e muitas vezes nas duas mamas. Normalmente as pessoas chegam o diagnóstico é feito pela imagem e depois pela histologia e pela biópsia. Depois é traçado mais ou menos um caminho. No meio desse caminho pode haver indicação para fazer testes genéticos ou testes genómicos que alteram às vezes o panorama que se Exatamente. modificam o tratamento. E nós temos exemplos desses claros, quer do ponto de vista de globalização e de figuras conhecidas que atravessaram o diagnóstico. Falamos, por exemplo, da atriz de Hollywood, Angelina Jolie, e veio trazer também um bocadinho para as bocas do mundo a genética médica, e ainda bem que o fez. A Angelina Jolie foi de facto um fenómeno que pôs a genética médica na área da oncogenética no mapa. E o número nós sentimos isso na prática clínica. O número de consultas aumentou imenso depois da Angelina Jolie falar do seu caso, e foi importantíssimo. E é esta coisa de percebermos, nós falamos do rastreio, e o rastreio passou dos 50 para os 45, mas eu no futuro, aquilo que eu gostaria de ver era, para cada mulher, nós sabermos a idade exata em que ela deve começar a ser vigiada de acordo com o seu risco pessoal. E nós já temos isso para doenças monogénicas, em que há um gene sozinho, como no caso da Angelina Jolie, o BRCA1 e o BRCA2, que aumentou em muito o risco do cancro da mama, e portanto começamos a fazer uma vigilância muito mais cedo, começamos aos 25 anos, e depois há indicação para estas cirurgias mais radicais, em que tiramos as duas mamas preventivamente. Mas eu acho que no futuro a genética, através de outras coisas, que não é este risco monogénico, não é estarmos a olhar para os genes individualmente, através de algoritmos, riscos poligénicos, eu acho que vamos poder estratificar o risco na população em geral, e em vez de ser esta coisa do one size fits all, não é? Termos uma medida para toda a gente, podemos, não, esta pessoa deve começar a vigilância aos 30, esta pode começar até aos 50, esta deve fazer a mamografia todos os anos, esta pode começar de 2 em 2 anos. Portanto, eu acho que a genética tem um papel muito importante na área da decisão da estratificação do risco, no rastreio, na prevenção, e depois também nos tratamentos, na decisão terapêutica, cada vez mais. Isso que acabaram agora de dizer, por exemplo, só dissecando um bocadinho mais. Quando vamos falar, pronto, do BRCA1 e BRCA2, os mais conhecidos. Nós temos uma paciente que vai à consulta do João e vai ter que ter uma abordagem cirúrgica, mas vem antes da decisão e antes da consulta de grupo, vem uma alteração da consulta da Marta, foi à consulta da Marta, e afinal a doente é BRCA1 ou BRCA2. Para quem está lá em casa a ouvir-nos, o que é que isso vai significar do ponto de vista de abordagem cirúrgica? Assim, do modo geral, a maior parte das pessoas que têm mutações genéticas acabam por fazer cirurgias redutoras de risco, ou seja, a maior parte delas fazem mastectomias. Exatamente. As mastectomias não eliminam, não passam o risco de um cancro de mama a zero, não é? Mas reduzem muito, porque a incidência é muito... A probabilidade de se desenvolver um cancro de mama com uma destas mutações é muito grande. Em algumas também têm outras cirurgias associadas, como os ovários. Depois o tipo de reconstrução também depende da pessoa, depende do seu biotipo. Só uma coisa que eu há bocadinho esqueci-me, que estávamos só a falar, isto é uma coisa informativa, os testes genéticos são testes aos genes das pessoas e os genómicos são testes ao tumor em si, são coisas diferentes, para se perceber o que é que estamos a falar. Mas, acho que a grande maioria das pessoas com mutações opta se tiver um tumor de um lado, opta por fazer uma mastectomia bilateral, com uma reconstrução o mais parecida possível, para reduzir o risco. E para que as pessoas saibam, não é? Porque fica sempre este receio, as mutações, a presença de predisposição genética para cancro, nós estimamos que seja mais ou menos 1 em cada 10 cancros de mama. O que é alto. É um número alto. Quando é que a pessoa deve pensar nisso? Quando é que a pessoa deve olhar para a sua história e para a sua história familiar e pensar, se calhar justifica-se no meu caso uma consulta de genética. Quando os cancros são em idades muito jovens, e nós no câncer da mama falamos em idade jovem os 45, era aos 50 também e passou, ou por outra, era aos 45 e passou para os 50 anos, também isso estamos a mudar e estamos a aumentar aqui um bocadinho. E depois é a história familiar, habitualmente mais do que 3 casos na mesma família de cancro, de uma forma geral, deixa-nos aqui o olho aberto. Se calhar devemos olhar para isto. Porque é muito isto. O cancro
é sempre genético. E as pessoas têm a ideia que uma coisa que é genética é hereditária, não é? é congénita, estava desde o início. E não é verdade. Os erros genéticos podem ser adquiridos, e lá está, estes estudos genéticos que nós fazemos na peça, que chamamos de estudos genéticos somáticos, são erros adquiridos, e a maior parte do cancro é isto, são erros que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Aquilo são cópias atrás de cópias atrás de cópias, e fica um erro, depois se copia para a próxima, e vão-se acumulando erros, e as células deixam de funcionar e deixam de se comportar como deviam. Mas depois há estes erros que as pessoas já tinham desde o início, e habitualmente quando falamos em predisposição para cancro, falamos em erros, em genes que a função deles é repararem o ADN. E, portanto, não reparando o ADN, esta coisa que é, ok, vão aparecendo uns erros, a gente vai equilibrando, vai corrigindo e andamos ali neste balanço. Controlar, não é? Sempre ali numa linha tenue. Estamos ali, aparecem uns, a gente corrige, aparecem outros, nós corrigimos. Se a pessoa já tem um erro num gene de reparação do DNA, e nós falamos muito BRCA1 e BRCA2 por causa da Angelina Jolie, mas há muitos identificados aos dias de hoje. Exatamente. O painel de mama-ovário tem à volta de 20 genes, mais ou menos, varia, mas neste momento já são vários, e justifica estudar estes vários genes porque há guidelines específicas de vigilância para cada um destes genes, e portanto há vários genes nestas vias de reparação do DNA que, tendo um defeito, vão aumentar a probabilidade destes erros se acumularem. A pessoa até pode nunca desenvolver cancro, mas a probabilidade é maior. Eu às vezes digo aos meus doentes, é um bocadinho como a carta de condução. Uma pessoa tem a carta de condução e tem X pontos. Se nós, quando tirarmos a carta, por algum motivo, um erro administrativo, nos derem uma carta logo com menos pontos, a probabilidade de ficarmos sem carta é maior, mas até pode nunca acontecer. Só que a vantagem na carta é que nós temos um código e sabemos as regras que, não é? Na teoria. Pelas quais devemos nos reger. No cancro, ainda estamos um bocadinho... Sabemos que sim, aquelas coisas todas do sono, claro, a alimentação, são sim. super importantes, mas há aqui, de facto, coisas que nos escapam, e a probabilidade de desenvolver cancro para cada um destes genes é diferente. Para o BRCA1 e BRCA2 é acima de 60%, é muito alta. É muito, falamos de números muito alta, elevados, sem dúvida. E pegando um bocadinho que tu nos disseste agora, da escolha própria e de uma palavra a dizer, nós sabemos que, pronto, o diagnóstico de mama, infelizmente, se pudéssemos, ninguém escolhia este diagnóstico, mas durante o percurso da doença oncológica, e falando das opções terapêuticas, quer do ponto de vista, falamos de terapêutica oncológica, falamos de cirurgia, de radioterapia, terapêutica personalizada, como falavas muito bem, Marta, mas o doente é o foco da questão. E quando falamos de cirurgias, por mais tumorectomias, digamos assim, por mais conservadores que sejam, ou mastectomia, há sempre uma alteração do padrão que é conhecido da própria pessoa, ou seja, mexe não só com a pessoa enquanto doente oncológica, mas enquanto pessoa inserida na sua vida, na sua relação, na sua família, com os seus pares. Vocês são da opinião que, neste caso, a pessoa com o diagnóstico de cancro tem sempre uma palavra a dizer, e claro esta palavra terá sempre que ser ouvida e entendida? Claro que sim. Em genética, o consentimento informado para tudo, para os testes, é super importante. E o consentimento é mesmo isso, é nós dotarmos as pessoas de informação, da melhor informação que dispomos, e depois dar à pessoa a opção, o que é que ela quer escolher, que caminho é que ela quer escolher. E eu digo sempre aos meus doentes que não há um caminho certo. O caminho certo é o caminho que o doente escolhe para ele, porque é a vida da pessoa. E de facto há, por exemplo, uma pessoa que tem predisposição para cancro pode optar por fazer uma cirurgia redutora de risco e tirar as 2 mamas e os 2 ovários, ou pode optar por fazer uma vigilância e fazer ressonância alternada com a mamografia de 6 em 6 meses. É uma opção da pessoa, e a pessoa tem que saber quais são os riscos de uma opção, da outra opção, e depois decidir para si o que é que para si faz sentido. E é lógico que isso é muito importante. Sim. João, é válido para ti igual? Imagina uma doente que vai à consulta é óbvio, completamente de acordo, é fundamental. O tempo em que o cirurgião dizia o que é que fazia e não perguntava às pessoas, já lá vai há muito tempo, graças a Deus, não é? As pessoas são pessoas como nós, com as suas ansiedades e com os seus medos, e o que lhes vai acontecer é elas, não é a mim, não é? Portanto, as pessoas têm que ser informadas do que é possível fazer, né? Das várias possibilidades, nunca há só uma, há múltiplas opções cirúrgicas e múltiplas opções de tratamentos e dos riscos que cada um acarreta, do processo que cada um acarreta, do que é que lhes vai acontecer. As pessoas têm que perceber bem o que é que lhes vai acontecer, né? Se bem que nunca conseguem perceber completamente bem porque nunca lhes aconteceu, não é? Mas tenta-se explicar o melhor possível, não é? E o doente tem que fazer parte ativa das escolhas nos tratamentos.
E a qualidade da informação é importantíssima. E esse eu acho que é um dos dramas aos dias de hoje, não é? Acaba por ser. E é uma coisa que às vezes se vê e se ouve, que as pessoas querem tratar muito depressa. Não é, o cancro não é uma doença urgente, não é? É preciso perceber muito bem o que é que se vai fazer, para conseguir adaptar muito bem o tratamento à doença e à pessoa. Não é? E a pessoa, as pessoas são todas diferentes, não é? Têm estilos de vida diferentes, têm corpos diferentes, e tudo o que se faz pode implicar com a vida das pessoas. Sem dúvida, nós estamos 3 pessoas aqui, a opção de cada um, de acordo com a sua vida, vai ter importância. Era aquilo que vocês diziam, ou seja, a informação em cima da mesa tem que estar presente tem que ter para que a boa pessoa qualidade. tenha qualidade da informação e consiga decidir com essa informação, e que a informação seja fidedigna e de acordo com o estado de arte, digamos assim. E depois, efetivamente, a história de cada um, a sua história, a história da sua família, acaba por influenciar muitas decisões das pessoas. Se as pessoas tiveram um familiar que teve uma história muito difícil de vivência com o cancro, vão acabar por ter muito mais receio e adotar medidas mais drásticas, digamos assim. Outras pessoas a quem a doença passou mais ao lado, se calhar têm uma atitude mais expectante em relação à doença. E isto influencia muito, mas nós temos que respeitar isso e lá está, dar-lhes boa informação. Isso é que é super importante. É a informação ter qualidade e chegar lá da melhor maneira possível. Não é a pessoa saber aquilo que está, o que é que acarreta a sua opção, para o bom e para o mau. Sim, eu tenho a cirurgia de reconstrução mamária. Há basicamente 3 tipos. A reconstrução autóloga, que é feita com tecidos do nosso corpo, a reconstrução não autóloga, que é feita com próteses, e depois também pode ser uma mistura. Há uma divisão mundial acerca do que é que. Há pessoas que defendem mais as autólogas, há pessoas que defendem mais as próteses. Eu, por princípio, sempre que possível, prefiro as reconstruções autólogas. Mas mesmo que eu defenda. A escolha é sempre das pessoas, não é? A escolha tem que ser das pessoas, tem que ser dos doentes. Na cirurgia, o tipo de cirurgia, o tipo de cicatrizes que deixa, também varia muito de país para país. O que é que é aceitável no nosso país pode não ser a mesma coisa que seja nos países do Norte. Não é? A nossa exposição solar é maior, as pessoas vão mais à praia, usam mais biquínis e isto tem que se adaptar muito. As realidades são diferentes, também baseadas na geografia e na vontade das pessoas. É possível usar tecidos da face externa da coxa para muita coisa, não é? Mas deixa-me uma cicatriz grande. A maior parte das mulheres não irá querer uma cicatriz na face externa da coxa, não é? Se calhar num país com menos pressão solar não se importa. Isto é, além da pessoa, o sítio onde se vive também tem algum peso. Curioso. E acaba por individualizar a escolha, e por isso, sem dúvida, aquilo que nós dissemos agora é tão importante, e as pessoas estão lá em casa, aumentem o volume e ouçam com atenção. A informação é poder e deve ser decidida, todas estas tomadas de decisão deve ser sempre tomada com o melhor conhecimento em cima da mesa, porque às vezes mais informação não é necessariamente a melhor informação. É preciso ter cuidado. E mesmo assim, existem aqui muitos medos e muitos receios e ideias erradas sobre o cancro da mama. E eu vou-vos dar aqui pequenos chavões e pequenos receios de ouvintes nossas para vocês poderem comentar. Ele começa com o João. Um ouvinte dizia: todos os nódulos na mama são cancro. Eu ouvi dizer isto. João, verdade ou mentira? Um ouvinte dizia-nos que todos os nódulos na mama, para ela, estava com medo de ser cancro. Há que desmistificar aqui que nem todos os nódulos são cancro. Claro que não. As pessoas têm muitos nódulos, as pessoas têm fibroadenomas, vários, e outros, não tem que ser. Há pessoas que têm quistos, que não são todas. As pessoas têm que fazer o regime de vigilância que está preconizado que está preconizado, quer dizer, a única coisa que tem que fazer, não tem. Assim, brincava-se ao princípio quando foi a Angelina Jolie, de dizer as pessoas não vão arrancar os dentes todos para não terem cáries, não é? É preciso ter calma. Uma coisa é ter uma mutação, uma coisa é ter. A vigilância é a vigilância, não se vai
os nódulos não são todos malignos. E eu acho que se tiverem alguma questão e se tiver algum receio, é agendarem consulta com o médico de família, verificarem, e há tumores benignos e tumores malignos, e é isso que devem fazer. Na dúvida, procurar o seu médico assistente. Marta, esta é curiosa, que é, se não tenho casos na família, eu não vou correr risco. Infelizmente todos corremos o risco, não é? Estar vivo é um risco. Sem dúvida. Sim. E, portanto, mesmo quando há uma história familiar pesada e vem um estudo negativo e nós não identificamos predisposição genética, eu relembro sempre às pessoas, um estudo genético negativo não elimina o risco da pessoa desenvolver cancro. Todas as mulheres, e até os homens, têm risco de desenvolver cancro de mama. O risco é maior quando há história familiar, e é maior quando há uma predisposição genética identificada, mas não é zero nunca, infelizmente. E jogamos sempre com probabilidades daquilo que tu disseste há bocadinho. João, e que dizes em relação a esta frase? A mastectomia resolve sempre o problema. Eu acho que já respondeste isto ali atrás. Não resolve nada. A mastectomia reduz o risco, mas o risco nunca é zero. Pois há uma coisa também que é importante. É preciso, assim, as mastectomias clássicas têm cada vez menos lugar. Assim, a pele só tem que ser removida quando está invadida. Nos carcinomas inflamatórios, que não se consegue saber bem a margem, etc. A margem cutânea. Mas não é preciso tirar a pele, na maior parte dos casos. Tira-se pele, porque uma das técnicas de reconstrução que se usa muito na cirurgia conservadora são as reduções ou as mastopexias. No fundo, há uma coisa, há o displacement e o replacement. O displacement é o rearranjo dos tecidos e o replacement é quando tens que levar mais tecido para... Sim, a cirurgia conservadora associada à redução mamária ou à mastopexia remodela a mama, muitas vezes dando resultados estéticos superiores àquilo que a dente tinha antes. Portanto, tira o tumor e a mama rearranja-se e fica mais pequena, mais subida, mais bonita. Portanto, a mastectomia eu volto a dizer, quer dizer, nós, os cirurgiões e a cirurgia não trata a doença, não é a mastectomia que trata a doença. Acaba por ser aqui um tratamento multimodal, cada peça na chave do problema e tudo junto acabará por ter a solução. Marta, falamos disto um bocadinho há bocado e talvez seja melhor exemplificar e deixar bem claro. A frase é simples e concisa. O cancro da mama é exclusivo das mulheres. Não é. Falámos disso há bocado e ainda bem que voltas a falar disso. O cancro da mama pode existir no homem e portanto, qualquer massa que surja na mama do homem, o homem deve vigiar e não pensar, não. Isto não acontece a mim. Eu sou homem. Eu nem tenho mamas. Sim. Falso. É muito muito menos prevalente do que o cancro da mama na mulher, muito menos. E o cancro da mama no homem deve imediatamente fazer-nos pensar num risco genético. Pegar no telefone e ligar uma consulta para a doutora Marta. Porque, efetivamente, o cancro da mama no homem é daqueles sinais, aquelas bandeiras vermelhas que nos fazem logo pensar no risco genético. E há outros. O cancro da mama no homem é um deles, é um daqueles sinais de alerta. O cancro da mama bilateral, cancro da mama associado a cancro do ovário na própria pessoa ou história familiar. Portanto, há de facto aqui algumas coisas que são um alerta para o risco genético, mas de facto o cancro da mama, sendo um cancro que é muito menos prevalente do que o cancro da mama no homem, muito menos prevalente do que na mulher, existe e deve-nos fazer pensar no risco genético. Sem dúvida, cerca de mais ou menos 1%. E falavas relativamente aos testes genéticos, e enquanto homem ou mulher com cancro da mama, eu vou a uma consulta tua e eu faço o teste. Que implicações isso tem para mim, enquanto doente, com o diagnóstico da doença, mas também no meu seio familiar? Terá algum impacto? Nós falámos disso, não é? Que os testes são sempre... Qualquer decisão dentro do passar pela vivência do cancro é uma opção da pessoa. Mas, de facto, os testes genéticos têm esta particularidade. É uma opção pessoal, mas depois tem implicações familiares. Um teste genético de predisposição genética para cancro que seja positivo, na maioria dos casos, na maioria dos genes, há uma hereditariedade autossómica dominante, o que quer dizer que os familiares em primeiro grau têm um risco de 50% de terem a mesma mutação. E às vezes acontecem situações que são complicadas, por exemplo, pais que não querem saber e filhos querem saber, mas se eles forem positivos automaticamente vamos ficar a saber que um dos progenitores é positivo. Portanto, há aqui questões que são complicadas e, de facto, um teste positivo
altera a conduta do próprio, como é que ele vai fazer a sua vigilância, as cirurgias que pode ou não fazer, com que periodicidade é que tem que fazer os exames, pode tomar opções reprodutivas, inclusivamente, para não ter filhos afetados com a doença, e nós podemos fazer isto através do diagnóstico genético pré-implantação, em que fazemos uma fertilização in vitro, o embrião é testado in vitro e só são implantados embriões sem a mutação genética, mas depois há estas implicações familiares. E há estes estudos em cascata que podem ser feitos, e que, mais uma vez, só mediante um consentimento informado, e para genes em que as manifestações só acontecem na idade adulta, nós não podemos testar crianças. Portanto, há todas estas implicações. E uma nota importante, porque acontece muito na minha consulta, vir alguém à minha consulta porque a mãe teve um cancro, teve um câncer de mama bilateral, um risco genético elevado, alguém lhe falou disto, a pessoa até ouviu nas notícias, eu quero fazer um estudo genético, e vem à consulta. É sempre, se for possível, se o familiar que teve o cancro à idade mais jovem, ou que teve este cancro mais sugestivo de haver um risco genético, como câncer da mama no homem, câncer da mama bilateral, como câncer do ovário, mama e ovário, é sempre importante estudar primeiro essa pessoa. Porque lá está, há implicações familiares. Um estudo destes é um estudo que não deixa de ser um estudo familiar. Se essa pessoa for negativa, que era a pessoa que tinha a maior probabilidade de ter uma alteração genética, nós não precisamos de estudar mais ninguém. E se essa pessoa for positiva, nós vamos estudar nos familiares apenas a variante que encontramos naquela pessoa. E deixamos de fazer estes estudos alargados, que é o que fazemos sempre em primeira linha. Portanto, é importante, sempre que for possível, estudar o caso index, este caso em que a probabilidade da pessoa ter uma mutação genética é maior. E só depois então estudar os familiares em cascada. Às vezes isto não é possível. Há pessoas que não querem, há pessoas que já faleceram e nesses casos avançamos, explicamos o que é que significa cada um dos resultados, mas lá está, se for possível, é estudar sempre a pessoa que teve o cancro à idade mais jovem ou mais atípico e com maior risco genético. E é informação pertinente, e vocês ouviram aqui em primeira mão. A conversa estava boa, esclarecedora. Resta-me agradecer ao João Anacleto, à Marta Amorim por esta conversa tão boa. Se tiverem algumas dúvidas, questões, deixem no nosso chat. Estamos mais do que aptos para vos responder. Eu, enquanto oncologista, João cirurgião plástico, e a Marta enquanto especialista em genética médica. Não se esqueçam, o Outubro Rosa não é só em outubro que devem cuidar da vossa saúde, porque o mês de outubro deve ser durante todo o ano. Nós voltamos a ver no próximo mês.